Bom, gente querida, eu tô aqui com essa fera aqui do YouTube, o Peter Jordan, que eu tinha muita vontade de fazer um vídeo com ele. Nós temos um amigo em comum, que é o Vilela. Eu espero que a partir de hoje ele se torne mais um amigo aqui. Mas é uma honra estar aqui recebendo, na verdade ele está me recebendo, né, que eu estou na casa dele. Mas tô adorando. Mas aqui no meu canal, a gente vai estar conversando com ele, porque ele é um cara super eclético, tem... Sabe, a vida dele é uma vida que tem muitas coisas, tem vários canais no YouTube. E eu queria primeiro dizer que você é muito bem-vindo, viu? Você é um cara que muita gente que, quando eu falei que eu ia te entrevistar, muita gente, pô, quando é que vai sair e tal? Prazer, é uma honra ter você Obrigado. aqui. Gente, quem não conhece ainda, principalmente aí o povo cristão, eu acho difícil, né? Porque ele é bem grandão já na internet. Mas o Peter é um cara que tem vários canais na internet, no YouTube, né? Tem vários, eu tenho não só canais, eu tenho vários perfis em várias plataformas, né? No YouTube são canais, no Instagram eu tenho perfis, eu tenho no TikTok, eu tenho no Facebook. Facebook é onde eu comecei, então tem muita coisa espalhada em várias plataformas sociais. Me fala, como é que foi que começou isso? Porque você começou com um negócio de cifra, né? Você percebe, eu comecei com o que a internet me oferecia. Na época não existia plataformas sociais, o conceito de rede social era muito vago na época, né? Assim, você tinha alguns locais onde você se reunia, onde você conseguia interagir com outras pessoas, como por exemplo o MSN, o ICQ mais para trás. Isso tinha também o Orkut. Não, o Orkut foi depois, foi bem depois. Tinha o MySpace. MySpace era algo de comunidade, né? De rede social. Tudo eu usei. Mas eu comecei antes de qualquer conceito de plataforma social, de rede social, que foi com site, né? Não era nem blog, era realmente site. A gente tinha que botar a mão na massa e criar os próprios sites. Aí eu comecei fazendo meus primeiros sites, porque eu conheci a internet, Martini, com sites de emulação, que é você fazer download de joguinhos. Joguinhos de Atari, Mega Drive, essas coisas. Eu falei, pô, aquilo eu fiquei maravilhado, porque eu adoro coisas vintage, né? A galera vai me zoar agora, mas eu gosto de coisas antigas, né? Não, eu também adoro, por exemplo, Vitrola. Eu adoro isso também. O som, né, do acústico. Nossa, eu adoro essas coisas antigas, né? Computadores antigos, Vitrola, enfim, esses brinquedos antigos, né? Os gênios, aquelas coisas. E aí eu fiz meus primeiros sites, meus dois primeiros sites foram de emulação. Você é da área da computação? Eu sou programador. Ah, então é isso. Porque, assim, no início, eu me lembro que quando começaram a falar sobre a internet, eu não fazia ideia do que era. Quando eles falavam assim, não, na nuvem, eu falava, que nuvem? Que nuvem? Que negócio é esse? Se botar uma coisa na nuvem, vai cair. Como assim? Eu me lembro que quando surgiu o celular, eu já achava esquisito. Como é que vai transmitir? Não tem um cabo, né? E assim, o mundo mudou muito rapidamente, né? Quer dizer, uma pessoa como você, que tinha uma inteligência específica disso, exatamente, você começou muito antes de todo mundo, né? Então, quando eu comecei, eu tinha 3 coisas que eu gostava muito, muito. Olha que loucura o que eu vou falar agora. E aí a galera que tá me assistindo vai perceber como o ambiente começa a moldar a gente. Quais eram as 3 coisas que eu adorava quando comecei com a internet? Programação, quadrinhos e música. Aliás, você canta bem, viu? Obrigado. Canta bem, eu sou músico também. Também? Sou eu já cantei pianista. Eu já cantei música gospel também. É mesmo? Depois eu posto lá pra vocês verem. Do Dave Quinlan. Ah, sim, sim. Assim se fala? É Quinlan. Quinlan. Então tá, eu cantei música dele lá. Aí eu comecei com programação fazendo joguinhos de download de jogos, né, de emulação. E dali, mais pra frente, acabei fazendo outra coisa que eu adorava, que é um site voltado pra música. Que era de cifras, né? É o Cifras. Eu fui a pessoa que... O Cifras é o teu site? Meu site. Ainda é? Ainda é. Nossa, eu procuro direto. Então, e o engraçado é que quando eu criei, não existia nada, nenhum site no mundo que mostrasse os desenhos de acorde onde você pudesse modular o tom da música. Era simplesmente arquivos em texto. Chegava lá e tinha que ser aquilo que estava. Eu mudei completamente a indústria das cifras, das tablaturas na internet. E criei o cifras.com.br. Dali, depois mais pra frente, criei letras e tal. Mas você vê que eu da programação, uni outro gosto que eu tinha, que era a música, né? Que eu adorava ficar... Eu tinha uma banda, gostava de aprender violão e tal. Comprava aquelas revistas de violão nas bancas de jornais. E acabei passando aquilo pra internet. E mais pra frente, aí começa uma outra etapa na minha vida, que foi onde eu quis sair do meu escritório, que o negócio já tinha crescido. Quis sair do meu escritório e me dedicar às páginas de Facebook. Aí eu criei várias páginas. Inclusive, agora a galera vai me matar, mas já criei página gospel e página ateia.
Eu era o ateu chato, Lamartine, pode me crucificar. Eu era... Não, eu notei que ultimamente você começou a falar de Deus, eu falei, uai, que aconteceu com o Peter, né? Depois no final a gente vai entrar nisso também. Pode entrar nisso, mas eu era assim, eu era aquele ateu chato, gostava de implicar com as pessoas, nossa. Ai, quando eu olho para aquele Peter antigo, eu sinto vergonha, gente, mas enfim. Aí eu gostava de botar uma página para tretar com a outra, eu me divertia com o Facebook, né? Hoje eu tenho a maior página do Facebook de todos, que é a página do Cifra, já com 45 milhões de seguidores. Caramba. É a maior página do Brasil, de marca do Brasil. E dali criei várias páginas, dali mais pra frente aconteceu de eu querer entrar em blogs. Falei, vou começar a fazer blogs. Agora, isso tudo foi intencional, tipo assim, eu vou viver disso, ou você queria fazer por fazer, porque isso te instigava? A minha pergunta é a seguinte, porque hoje em dia tem muita gente na internet vendendo cursos, muitos coachings falando que, compra o meu curso, você vai ficar rico. E eu tenho dito o seguinte, olha, o caminho da prosperidade, o caminho de se ganhar dinheiro é muito trabalho. E você tem que ter, além de excelência, você tem que, quem chega antes bebe água limpa, quer dizer, você tem que ter uma criatividade para oferecer algo que tem muita demanda, mas não existe. Eu acho que o trabalho vem acima da criatividade, mas antes do trabalho tem uma outra coisa, que é o mindset, é a pessoa querer que aconteça. E as pessoas não querem que aconteça. A média, o average das pessoas, a pessoa média, ela simplesmente é imediatista, ela se compara com outras pessoas, ela se detona. Eu sempre costumo dizer que a vida da gente é uma pista de corrida de obstáculos, ela vai ter vários obstáculos, você vai ter que cruzar esses obstáculos, porque a vida não é fácil, a vida é realmente trabalhosa. Então não cabe a gente colocar mais obstáculos na pista, a gente vai ter que atravessar os obstáculos. Por que a gente vai ficar criando crenças limitantes? Então, em primeiro lugar, você tem que ter o mindset, porque você me perguntou antes, como é que foi isso, Peter? Você já fez isso querendo alguma coisa? Não, eu simplesmente tinha vontade de criar. Onde você ia chegar? Não, eu não tinha ideia, nunca pensei. Eu lembro até hoje, eu garoto, descendo uma ladeira de paralelepípedo, um amigo meu do meu lado, esse pensamento ficou na minha cabeça. Ele falou assim, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu falei, porra, eu pensando, meu amigo vai fazer entrevista de emprego e agora? Não tô fazendo nada, será que eu vou ficar sem fazer nada pro resto da minha vida? E essas coisas me marcam, né? E hoje, né, o mundo dá volta, só o mundo capota para alguns. Mas o lance é você ter mindset, é você querer, você ter vontade, é você acreditar em você mesmo. Eu sei que isso é papo de coach, mas é a verdade. Se você acreditar em você mesmo, no que você está fazendo, não se comparar com os outros, comparar a si próprio no que você foi ontem, você só vai melhorar. Mas fazer um parênteses aqui, porque eu concordo plenamente com você, mas esse acreditar em si mesmo não é uma coisa de curta duração, tem que ser durante muito tempo, porque Sim. Demora para você... É um exercício. Demora para você chegar a realizar uma coisa grande que começa depois trazer resultados para você poder viver disso. Sim, né? mas você pode acreditar em você desde o primeiro dia. Não, você tem que acreditar desde Exato. o primeiro dia. Porque se não acreditar, você desiste. Eu sei, mas é o que eu falo para as pessoas. Por que eu falo você pode acreditar? Porque as pessoas não acreditam em si próprias. Muitas delas não acreditam em si próprias. Então, eu falo, você pode, e você completou, você deve. Porque isso faz parte da sua trajetória. Você vai perceber lá na frente que você vai agradecer a si próprio do passado por ter confiado em você. Ou seja, você nunca teve um plano B. Você queria viver disso, quando você percebeu a internet, você falou, Não. Eu vou viver nesse negócio. É uma boa pergunta, porque na verdade a internet era meu plano B. Eu tinha um trabalho, eu era programador, né, de uma empresa, mas a internet era meu plano B, do tipo, eu vou ficar fazendo Hobby. internet. Era um hobby, mas quando eu ganhei meu primeiro cheque de $50, aí deu um estalo na minha cabeça. Uau. E foi de onde? Vindo de onde? Veio do meu site de emulação. Eu botei um patrocínio lá, não acreditei. Falei, isso nunca vai funcionar. Mas botei lá um banner lá. E pra mim chegou no meu endereço um cheque de $50. Eu liguei pro meu pai correndo. Pai, olha isso, ganhei um cheque de $50. Meu pai, meu filho, você tem que fazer um quadro com esse cheque. Eu pensei, um quadro, é verdade, seria minha moedinha da sorte do tio Patinho. Mas eu falei assim, não, eu vou gastar esse dinheiro. Gastei, pô, 50 doletas, né? Mas aquele dia foi o estalo que eu tive. Opa, é possível ganhar dinheiro. É possível transformar o que eu faço aqui dentro dessa tela de computador num cheque. E aí eu não parei mais. Aí o que? Vamos aumentar, vamos escalar de todas as formas possíveis. Foi atacando para todos os lados. E eu fui exatamente como tem que ser. Eu aprendia e aplicava. Aprendia e aplicava. Hoje tem gente que faz dos dois lados isolados, né? A pessoa só quer aplicar sem aprender ou a pessoa só quer aprender e não aplica. Então a pessoa tem que ter um método, tem que ter uma rotina para aprender, aplicar. Mas o caminho está aí. Eu admiro muito pessoas que prosperam e vencem, mas quando eu analiso a história, eu percebo que tem uma coisa em comum.
todas têm uma paixão. Exato. E todas trabalham muito. Outro dia eu estava... Porque quando eu comecei a usar também a internet, o meu objetivo sempre foi transmitir o evangelho. Nunca pensei em crescer e tal. E outro dia eu estava no Pânico e eles me perguntaram, escuta, como é que você cresceu tanto? O que está acontecendo? O que você fez para isso, né? Eu falei, olha, a minha vida inteira eu fiz vídeos, eu sempre preguei o evangelho, eu já tive programa de televisão, mas eu nunca imaginei que um dia isso pudesse me dar um retorno financeiro. Eu também. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma propaganda num vídeo meu, eu liguei para a pessoa que cuidava do meu canal e falei, escuta, o que é isso? Estão botando propaganda aqui? O YouTube, a plataforma é dele. Eu falei, mas eu não ganho nada? Ele falou, não, você está ganhando. Aí, de repente, começou a aumentar, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ganhar dinheiro. Pregar o evangelho e ganhar, né? Então, assim, mas foi muito tempo de estudo, de preparo. E eu vejo em você a mesma paixão, assim, uma coisa que eu acho que é muito legal, você falar com paixão de tudo, cara. Sim. Você apaixona a gente. É verdade, eu adoro. E eu falo o seguinte, Martinho, eu falo que todo mundo que continuar na estrada vai ter resultado. Não importa vai ter, né? Se começa errado ou se começa certo. Você pode começar agora todo errado. Lá na frente você vai colher o resultado. Lógico, se você começar certo, o resultado vem na frente. Você está plantando uma árvore. É mais rápido, né? Você está plantando uma árvore que você está regando mais, você está colocando mais fertilizante, ela vai enfrutecer mais rápido. Mas se você começar errado também, o lance é que as pessoas desistem. Não desiste, cara. Continua sem parar. Mas, Pedro, eu tô fazendo uma coisa que não tá funcionando e nunca vai funcionar. Beleza, você não tem problema. Você pode dar uma marcha ré e ir por outro caminho, né? De pegar uma outra direção. Só que você aprendeu com a sua jornada de erro que você teve. Só que a jornada é uma só. No todo é uma só e os frutos vão chegar. Então, voltando aí, né? A gente vai fazendo esses cortes porque eu não quero perder essa oportunidade de entender aí a sua sabedoria. Quando você começou fazendo a emulação, quando surgiu a ideia do Cifras? Do Cifras foi assim, eu tinha esses 2 sites de emulação, já estava trabalhando com outros sites, já tinha criado outros sites que não eram só de emulação, né? Ideias loucas da minha cabeça. Cheguei até a fazer um site de namoro evangélico. Já vou chegar lá. Sim, parcristão.com.br. E casei gente, hein? Tá de brincadeira. Após se tiver gente... Você casou com parcristão.com.br? Já comenta aí. Mas foi assim... Eu tava numa conversa de telefone com um baterista da minha banda e ele virou pra mim na conversa, Peter, pro próximo show, o que você acha de a gente tocar Beautiful Day do U2? Falei, beleza, vou pegar na internet essa música aí. Mas na mesma conversa eu falei assim, pô, mas peraí, essa música é muito alta pro meu tom, né? Olha, eu segurando o telefone assim, ninguém sabe o que é isso, Martinho. É verdade, é de outra época, né? É de outra época. O que o Peter tá fazendo? Que símbolo é esse? Se bem que você não é da minha idade, você deve ter porque, uns 48? Pouquinho mais, mas não fala não, deixa quieto. Bom, eu tenho 63, ele não passa de 50, mas nem a pau. Tá bom, vamos ver. Aí, nessa conversa, eu falei assim, peraí, essa música é muito alta pro meu tom. Pô, bem que... Aí eu falei assim pra ele, na mesma conversa, eu falei, pô, bem que podia ter um site que você pudesse trocar o tom da música. Aí ele falou, pô, é verdade. Aí eu falei, peraí, eu sou programador, eu posso fazer esse site. Você tá de brincadeira. Na mesma hora, você vê, foi uma dor minha. Eu queria curar uma dor minha. Aí eu falei, pô, peraí. Falei pro cara, Marcelo, peraí que eu vou desligar e vou começar esse site agora. Eu peguei, baixei a cifra em texto, Beautiful Day do U2, e comecei a trabalhar ela. E mais pra frente fiz ela toda funcionar, com os desenhos da Cos mostrando, o tom mudando. E tanto é que ela é o ID número 2 do site. Você fala, não era 1? Não, 1 deu erro. Aí passei pro 2. Ela é a primeira música do meu site, Beautiful Day do U2. Que coisa, rapaz, na hora. Mas você deve ter um QI altíssimo, já fez? Eu não sei, cara. Eu sei que eu sou muito focado, eu sou burro para umas coisas e eu acho que eu me dou bem para outras. Não, você deve ter um QI muito alto. Porque dizem que inteligência é a sua capacidade de resolver problemas que não tem solução. Eu sou bom em resolver problemas. Em codificação. Então é gênio. Eu sou bom em codificação. Mas talento e genialidade não gera prosperidade se não houver trabalho e perseverança. Com certeza total. E digo mais, hein? Mais. Se você trabalhar, mesmo sem a ideia criativa, mesmo você tendo QI alto, você vai ter resultado. É lógico que você tem que trabalhar para si próprio. Você não é questão de você trabalhar como CLT para alguém. Aí você está enriquecendo esse outro alguém. É nobre você trabalhar também.
como CLT, lógico, mas se você quer enriquecer, quer escalar, você tem que dedicar, você tem que vender seu tempo, porque você é um vendedor. Se a pessoa trabalha com carteira assinada, ela é um vendedor. Ela fala que não, eu não vendo nada. Vende sim, vende seu tempo. Só que você ganha salário mínimo, por exemplo, você vende mal o seu tempo. Está sendo mal pago. Então você tem que se especializar, tem que aprender alguma coisa, mas para frente você começa a vender cada vez mais caro o seu tempo. Então, agora, o Cifras foi o que te estourou, assim? O Cifras foi. O Cifras foi. A primeira vez que eu fui reconhecido, que foi aqui em Orlando, olha que loucura, foi por causa do Cifras. Foi por causa, na verdade, do TV Cifras, que eu comecei no YouTube ensinando a tocar e cantar, né? Aí alguém me reconheceu no Walmart, ele lembra disso até hoje. Aí eu falei, caramba, cara, isso é uma famoso, loucura, né? Uau! Isso é uma loucura, eu já não consigo andar mais. Todo Olha. lugar que eu vou, as pessoas... No Instagram, por exemplo, esse mês eu tive 90 milhões de visualizações, 23 milhões de contas únicas. Olha que... É muita gente, né? É muita gente, é mais de 10% da população. É. Eu fiz um vídeo há 5 dias atrás, já está com 18 milhões. Então, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei. Mas eu não sou um cara que tenho tanta diversidade, essa ecleticidade que se tem. Eu prego o evangelho. Mas ele tem um público muito fiel, né? Muito bacana. O pessoal adora esse tipo de conteúdo. E eu acho demais também. Mas eu sou um cara também eclético, porque eu sempre gostei de muitas Tava coisas. vendo aqui no offline, ele tava conversando comigo sobre vários assuntos. Não, aí. a gente vai chegar, nós vamos falar de até de quadrinhos. super-herói. E ele manda bem, é nerd, hein? Não, sei de um monte de coisa. Bom, eu sou do tempo, eu quero até te perguntar hoje, de onde que tá o fantasma, que não tem mais. Mandrake. Mandrake. Todos esses Galera caras. não vai saber, não. Não, é de um outro tempo. Mas nós vamos chegar nisso aí também. Agora, YouTube. YouTube, quando surgiu o YouTube, você tinha ideia, e a pergunta é, por que o Instagram não monetiza? O Instagram, ele monetiza, mas não da forma que o YouTube, né? Não através de CPM, não por visualização. Por visualização. Mas ele tem um apelo muito grande com as marcas. As marcas preferem anunciar com o Instagram do que com o YouTube. Então, mas por exemplo, no meu caso, já tive muitas pessoas que me pediram para anunciar, nunca quis anunciar. Assim, tipo, começar a vender coisa, porque senão eu acho que macula um pouco o propósito que eu tenho. Então, para mim o Instagram, ele é muito mais para eu compartilhar aquilo que eu creio, a minha fé, e trazer pessoas também para a igreja e tal. E até, mas eu nunca fiz, mas o YouTube ele paga você, entendeu? Paga. E você vai negar? Tem que aceitar, não acho ruim, não. Não acho ruim também, não. Agora, então, o Instagram ele tem esse apelo com as marcas, que não é o seu caso, né? Você não vai querer vender através de marcas, mas... E também você não vai querer vender através de marcas no próprio YouTube, você só aceita a monetização. No YouTube você não tem escolha, né? As pessoas vão, obviamente, colocar as propagandas, mas eles colocam propagandas que são coerentes, né? Não vou vender propaganda de cerveja. E você ainda pode chegar a escolher, que não quer determinadas propagandas. Sim, não, eu tenho um pessoal que faz isso pra mim. Mas o YouTube é assim, o YouTube, ele, pra mim, eu ainda acho que o YouTube é a melhor plataforma para se ganhar dinheiro na internet, que é a que é a mais certeira, entende? Porque ninguém pode depender, vou crescer, vou virar influenciador no Instagram, é difícil. Mas no YouTube você consegue ganhar dinheiro mesmo sem aparecer. Você faz um canal onde você não precisa aparecer, fica só vídeos ilustrados. E as pessoas estão ganhando dinheiro. E mas ele consegue porque ele tem sorte, ele não sei o quê. Ele tem talento. Cara, eu sempre digo, o que a pessoa tá fazendo de diferente para ganhar dinheiro sem aparecer? Por que ela tem dom? Por que ela é o quê? Ela é bonita? Não tem, porque ela não tá aparecendo. Então existe uma fórmula para se fazer esse tipo de vídeo. Inclusive, você pode até criar um canal gospel, um canal cristão, sem aparecer. Eu tenho. Então, assim, Mas como assim? Você posta coisa de outras pessoas? Não, eu posto vídeos ilustrados com uma voz de IA, citando trechos da Bíblia, falando algumas coisas ali, bacana demais. Legal, Só que não é em português, né? É em espanhol. Tá vendo, gente? Olha, na verdade, nós estamos vivendo num tempo de muita oportunidade. Agora, tem trabalho. Um camarada desse, ele não chegou aqui à toa. Ele está todo o tempo pensando em oportunidades. Exato. Porque, no fundo, é isso, né? Quem chega depois vai ter muita concorrência. Eu digo que o dinheiro ele democratizou. Né? É mais fácil você ter acesso ao dinheiro do que você tinha antes. Antigamente, cara, você tinha que realmente, perdi o emprego, tinha que procurar emprego. Não tinha jeito. Mas como assim? Hoje não, Peter? Não, hoje você perde o emprego, você tem um Uber para se dirigir, você tem um iFood para fazer. Essas coisas não tinham antes. Ou seja, todo mundo tem espaço para ganhar dinheiro. Isso eu só tem 2 serviços. Você pode, por exemplo, montar um blog, ganhar dinheiro com blog. Você pode montar um canal no YouTube, ganhar dinheiro com o YouTube. Agora, você tem cursos
para ensinar a pessoa? Tenho. Eu sei que você vende, então eu tô querendo que você fale um pouco. Eu tenho treinamentos focados em marketing digital no todo, mas eu tenho muitos treinamentos focados, por exemplo, para YouTube, que é a minha especialidade, onde eu ensino desde o zero ao avançado para a pessoa monetizar um canal, para a pessoa ter todos os tipos de monetizar 360 graus de um canal. Porque eu não digo monetizar somente em CPM, né? Ou seja, só por visualização. Eu digo você saber vender, você saber ter clube de membros, você saber criar o seu próprio produto, você vender como afiliado. E até sem aparecer. Eu tenho treinamento chamado YouTube sem aparecer, onde você pode criar teu canal sem aparecer. Você pode internacionalizar o seu canal, colocando ele em espanhol, alemão, inglês, francês. E aí, simplesmente ganhar CPM, ganhar por visualização do mundo inteiro. Inclusive que o CPM, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é muito maior do que no Brasil, né? Da Dinamarca é muito maior que o dos Estados Unidos. Então, maior? Você vai ter países que é maior. Uau! O seu maior canal hoje no YouTube tem quantos milhões de vídeos? Não, o meu maior canal é o Enerd. É o Enerd. Ele tá quase com 14 milhões agora, tá com 13 só 14 milhões. Vai chegar na plaquinha lá de 50 milhões? De 50 milhões? Tem que ter muita estrada, mas é possível, né? Não sei se vai ser comigo, mas a gente tá criando um processo agora de fortalecer mais a marca, onde não dependa somente de mim. Então, o Lucas é o Lucas? O Breno. É o Breno o Breno tá lá, mas você tem outros. O Márcio tá lá, o Márcio Guerra Canto, tá fazendo parte de música, é um youtuber que tem milhões também de apresentadores. A gente tem outros, por exemplo, o Tio Bruce tá lá também, apresentando anime, que é outro que tem 1 milhão também de apresentadores, de inscritos. Então a galera já conhece, são rostos conhecidos. E tá funcionando super bem. Que legal. Vamos entrar agora um pouco nessa parte da cultura, né? Pop e tal. Como é que surgiu isso? Porque que eu acho também que isso é uma das coisas que mais as pessoas te conhecem. Isso é o que mais te socializou, não? Sim. As pessoas me olham como mentor dos super-heróis. Mas então, começou quando eu era garoto e eu comecei a comprar revistinha em quadrinho, né? Vi umas revistinhas em quadrinhos, comecei a comprar. Aí eu lembro direitinho o que aconteceu. Eu tinha um baú na minha casa, era um baú vazio. Aí eu vou lá e botei 3 revistas em quadrinhos ali dentro. E na mesma hora eu pensei, cara, esse pensamento tá na minha cabeça até hoje, impressionante como não sai, né? Eu pensei, poxa, se eu conseguisse encher esse baú de revista, nossa, eu ia adorar. Aí eu comecei a jogar revista de quadrinho dentro pra ver, né? Ia comprando, eu tinha mesada, né? E comprava na banca de jornal de revista. E fui enchendo o baú. Aí adorava, comecei a ler Disney, comecei a ler Turma da Mônica, adorava. Um vizinho meu, ali onde eu morava, ele lia revistas da RGE, no início da Editora Abril também, só de super-herói da Marvel, né? E eu não gostava, achava aquilo muito adulto pra mim, eu achava muito difícil entender aquilo, né? Mas ele sempre me dava, lê. Eu falei, tá bom, eu tentei ler, comecei a ler, eu comecei a gostar daquilo, que ele foi mexendo comigo. Quais eram os heróis que você, assim, gostou no início? Capitão América, Demolidor, Homem-Aranha. Todos que eu lia também. Era mais o lado urbano da Marvel. Né? Eu lia pouco essa coisa cósmica, né? Aliás, Demolidor eu acho sensacional, assim, a história dele, né? Matt Murdock, né? E aí eu comecei a gostar, e ele me deu toda a coleção dele. Aí, o baú transbordou. Passei do baú pro armário, comecei a colecionar. Começou a colecionar? Comecei a colecionar. Aí eu enchi meu armário de revista em quadrinho. Eu lembro que meu pai tinha um funcionário que trabalhava com ele, e esse funcionário perguntou pra ele, ele não quer comprar minha coleção de revista em quadrinho, não? Eu falei, coleção? Aí meu pai virou pra mim, tal. Meu pai foi e comprou a coleção dele pra mim. E aí veio, revista da Ebal, sabe aquelas revistas antigas? Eu tinha revista, coleção do Tarzan, coleção do Superboy, sabe, coisas antigas mesmo. Superboy, nossa, eu lembro. Aquela que falava alguma coisa na capa, sabe? Nossa, e o que eu vou fazer? Estou morrendo agora? Então, aí eu fiquei fissurado. Você tem isso ainda? Eu perdi numa enchente. Essa coleção inteira foi varrida. Meu Deus. Só que eu recuperei tudo. Hoje em dia a minha coleção tá gigante também. Eu comprei muita coisa nova. Investi muito, logicamente, porque hoje está bem mais caro, mas tá lá, tá em São Paulo. Tá lá na casa de... Ele é meu vizinho, vizinho. Lá no mesmo condomínio que eu. Só não pode dizer aonde, né? É verdade. Sabe, quando eu mudei pra lá, cara, eu fiz uma foto lá, daqui a pouco bate na porta. Ué, mas entraram no condomínio? A pessoa morava no condomínio. No meu também já fizeram isso. Ô, pastor, tudo bem? Eu vi aqui você postando à vista, eu reconheci, eu moro aqui e tal. Eu fiquei contente, né? Mas é perigoso. No meu já parou o carro e começou a gritar lá fora, um monte de criança. Não, aqui em Orlando também, outro dia chegou, tocou a campainha. Quando eu abri, era uma pessoa vendendo coxinha. Vendendo não, me trazendo um receptáculo assim, cheio de coxinha quentinha. Falei, desculpa,
como é que você chegou aqui? Ele falou, não, eu vi o número da porta e eu reconheci. Eles são detetives. Eu falei, meu Deus, não posso mais filmar nem... Eles são detetives, eles são bons nisso, né? Mas aí, voltando... Não, revista em quadrinho. Aí o que acontece? Comecei a colecionar, comecei a adorar a revista em quadrinho. Quando eu saí com os meus amigos, eu falava muito sobre revista em quadrinho. Eles me consultavam, eu era o tipo oráculo da revista em quadrinho do pessoal. Ah, quem que é mais poderoso? Homem-Aranha, o Superman, essas coisas loucas, né? Isso me acompanhando. Aí o que acontece? Quando eu saí do escritório, onde tinham cifras, onde tinham letras, eu resolvi me dedicar a páginas no Facebook. E tava lá criando página, tinha uma página, até uma página de anime. Facebook hoje no Brasil... Não, Facebook não. Facebook... Aqui nos Estados Unidos ainda não tem mas muita gente. Facebook monetiza, só que o Facebook monetiza também por CPM, só que ele tem que dar muito problema, né? Porque volta e meia eu perco uma conta, cai, aí depois eu tenho que tentar de novo, enfim. É difícil trabalhar com o tio Mark, né? Vamos ver se agora ele vai para outro caminho, né? Porque ele tá mudando. Agora ele tá... Agora doeu. A mão bateu na bunda, né? Meu Deus do céu. E... Foi muito claro, né? Que o medo que ele tá do Trump ir pra cima, né? Verdade. E aí, eu resolvi lá, falar assim, agora eu quero começar a fazer blog. E eu quero fazer um blog de quadrinhos, me deu vontade. Vou falar de super-herói, porque é uma coisa que eu gosto tanto. Já falei de música, já fiz várias outras coisas, né? Fiz um site de namoro evangélico. Vamos falar de super-herói. Aí eu falei, pô, preciso de um nome. Aí o nome surgiu, Inert. Ah, por que esse nome? Porque foi o nome que veio na minha cabeça, Inert. E ficou inert.com.br. E comecei a escrever, escrevi bastante artigo lá. E aí eu tô no Facebook uma vez, conversa vai, conversa vem com a pessoa, ele virou pra mim e falou o seguinte, Peter, por que você não transforma esse blog num canal no YouTube e você apresenta? Eu falei, não, tá louco, eu não sou apresentador, eu não sei falar em frente à câmera, eu gaguejo, eu falo rápido, eu falo alto, as pessoas vão achar que eu sou um cara nervoso e vou assustar. Eu não queria de jeito nenhum. Eu já tinha experiência de apresentar nos vídeos de violão e voz, né? Então, pô, pra mim não foi interessante. Aí ele falou pra mim o seguinte, mas não precisa você apresentar, você pode fazer isso aqui. Aí ele foi na mesma hora e me mostrou um vídeo do canal Fatos Desconhecidos, não sei se você conhece. Muito. Então, ele me mostrou um vídeo do canal Fatos Desconhecidos, onde o canal Fatos Desconhecidos tinha pego um artigo que eu escrevi pro meu blog e simplesmente narrou. Ele narra com aquela voz. Ele narrou agora mudou, aquela... inclusive, o apresentador. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, eles preferiram começar a botar uma pessoa na frente, não deixar só a voz, né? Agora não é mais narrado. Aí eu falei assim, pô, peraí, olha só, já tem uma coisa boa para as pessoas que estão assistindo, uma lição. Em vez de me vitimizar, eu vi uma coisa boa, vi uma coisa positiva ali. Eu não virei e falei assim, vou processar. Não, eu falei assim, peraí, se eles fizeram isso, eu também consigo fazer. Então eu consigo criar meu próprio canal. Mas eu falei para eles, só não tenho gente para fazer isso. Eu tenho. As duas pessoas que fizeram isso aí, o narrador e o editor. Então a voz que fez aquele vídeo tá comigo até hoje e o editor também tá comigo até hoje. Né? Então a gente fez o Inert. O canal Inert surgiu ali. Na verdade, o que eu penso que a internet hoje ela é um instrumento assim tão poderoso, né? Eu me lembro que quando eu vim aqui a primeira vez em Orlando, eu vim porque eu ia gravar um programa de televisão. Eu entrei com um programa de televisão na Record, só que o preço de gravação era tão grande lá no Brasil. Eu tinha um amigo da minha igreja que ele era dono de um hotel aqui, então ficava de graça. E eu gravei em Clearwater, aqui perto de Tampa. E na época custava $200 para cada fita. Então eu vinha cada 3 meses, gravava 13 programas, que era um programa semanal, né? Mas naquele tempo ninguém me parava na rua, porque o camarada tinha que sentar lá na frente da televisão no sábado, 8h30 da manhã. Hoje ele veio o dia inteiro. Mas eu me lembro que um dia eu estava ouvindo o Billy Graham e eu fiquei muito emocionado com aquilo, né? Eu falei assim para Deus, fiz uma oração, falei, Deus, eu queria tanto falar para tantas pessoas assim. E na pandemia, Peter, foi na pandemia que meu canal explodiu. Porque eu não podia mais pregar na igreja, eu comecei a fazer vídeos, fazer coisas, explodiu. Meu canal saiu de 30 mil para 1 milhão em 6 meses. Surreal. No YouTube. Aí um dia eu estava lá, estava fazendo uma oração. Sabe quantos seguidores no YouTube? 2.400. Nossa, bom demais. E no Instagram 4.200. Surdo. Indo para 4.300, eu tenho 1,5 milhão no Facebook, eu nem uso, só posto as coisas que estão no... E tem também no TikTok, que eu quase não faço nada, mas está com 600 e tanto também.
É uma coisa inexplicável, mas eu me lembro que eu fiz essa oração, falei, Deus, o que está acontecendo? Por que está crescendo tanto assim? Aí veio aquela voz dentro de mim assim, você lembra aquela oração que você fez há quase 30 anos atrás? Que você queria falar para multidões, hoje você está falando para uma multidão muito maior do que o Billy Graham falava. Então, hoje, assim, o poder de influência é uma coisa extraordinária, né? Agora, isso é uma faca de dois gumes. Você vê isso, não? Você vê o perigo, por exemplo, dessa influência que a pessoa pode ter e até numa certa manipulação? Pois eu quero entrar um pouco nessa questão da cultura woke. O que você acha disso? Vamos primeiro falar sobre o negócio da influência. Da né? influência. Eu demorei para entender que a gente era um influenciador. As pessoas me chamam, primeiro de youtuber, Peter é youtuber. Não sou youtuber. Aquela coisa boba de não querer, síndrome do impostor, né? Aí depois, você é influenciador. Eu falei, não sou influenciador, só tenho um canal no YouTube, só sou youtuber, né? Mas eu entendi que se você tem um perfil, ou, enfim, se tem uma única pessoa que te segue e ela escuta o que você fala, você está influenciando essa pessoa. Com certeza. Então não importa a quantidade de pessoas que está te seguindo. Se você tem poder de falar alguma coisa, as pessoas concordarem com você, você já está influenciando, você já é influenciador. Se o pastor Lamartine tem milhões de seguidores, ele é um grande influenciador. Se eu tenho milhões de seguidores, eu também sou um grande influenciador. E não é falsa modéstia você simplesmente falar que você é influenciador, porque a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala. A gente tem que medir as palavras que a gente usa. Então, por isso que a gente começa, quanto maior a gente fica, começa a gente medir mais o que a gente vai falar. É verdade. Quando você está crescendo, quando você está no início, você fala muito mais sem freio, você tem muito menos, problema com o que você está falando, enfim, você começa a perceber mais, você começa a sentir mais a responsabilidade. E é normal. Isso acontece com todo mundo. Você pode até virar e falar assim, o Peter era diferente no início. E eu era, talvez, se eu desligo a câmera e você vem aqui na frente para falar comigo, talvez eu fale coisas que eu não falaria em frente a uma câmera, porque o público vai ficando muito homogêneo. A gente está atingindo diferentes públicos. Então, se você chega num ponto... E é um nível de influência, porque, por exemplo, eu me lembro que eu sou pastor já há quase 40 anos. As pessoas que me viam pela televisão, quando elas vinham, muito bem, muito prazer, que bom estar aqui. Hoje você entrou quando a pessoa entra na igreja, ela olha pra mim, é como você, assim. Um grande amigo. Eu cheguei aqui, você e a André são íntimos. É verdade, mas é. Entendeu? Porque você se afeiçoa a pessoa. Você gosta dela, você gosta de quem ela é, da vida dela. E eu percebi como isso chega num nível que você realmente tem que tomar muito cuidado. Sim, porque vamos lá, a diferença entre uma celebridade que faz uma novela para um youtuber, para o pastor Lamartine, por exemplo, é que nós dois não somos personagens, nós somos o que nós somos. É aquilo lá mesmo. Exatamente, vocês estão vendo aí na tela o que a gente é. Exatamente. Agora, um personagem de novela não, ele está fazendo um personagem, então você não tem intimidade. Então quando a pessoa me encontra na rua, ela me conhece há muito tempo. Sim. Eu não conheço ela. Mas eu faço o possível para mostrar para ela que eu conheço ela. Para não quebrar o gelo. Então eu trato ela como se fosse brother. Você, e aí, cara, como é que tá? Tal. Conversa numa boa. Então, existe um grau de risco, logicamente, porque gera uma proximidade muito grande, a gente não sabe o que tá vindo do outro lado. Existem pessoas que não sabem o limite. Não sabem o limite. Isso não é, assim, a maioria disparado sabe o limite. 99%. 99,99%. Então a gente sabe que as pessoas têm bom senso, né? Mas tem uma pequena parcela ali que ultrapassa um pouco os limites. E eu não imaginava isso, né? Inclusive seguidores que falam absurdos pra gente na rede, do ponto de eu te amo, mas quero te matar. Tem isso. Tá de brincadeira. Tem, eu recebi isso. Já. Meu Deus. Historicamente, comentando em todos os posts que eu tinha, quando eu fui ver, juntei tudo. Caso de polícia. É o tipo do cara que você pensa assim... E como é que você faz, por exemplo, com um hater? Você tem hater? Tem. Pastor, eu trabalho com cultura pop. Não existe nenhum outro nicho da face da Terra que foi mais politizado que esse nicho. Daí entra a cultura woke, né? Não existe mais nenhum nicho. Por isso que a gente pisa em ovos. Eles usam hoje a cultura pop para poder difundir pautas sociais. Então, ou seja, você
Caramba, e agora? Inclusive Como é que eu vou fazer? começaram a querer botar essas pautas woke dentro Da cultura pop. Da cultura Do pop. filme. Aí é muito chato, né? Não, e assim, Descaracteriza principalmente... o personagem. Isso, e quando acontece isso, é o que a gente chama de lacração, né? Que as pessoas... Não É muita lacração. Quando você coloca pautas sociais, coloca política na frente da obra em si, você está descaracterizando a obra, isso é lacração. Ponto. Se alguém quer perguntar o que é lacração, é isso. Eu não tenho nada contra a diversidade. Eu acho até que tem que existir diversidade. Claro. Você tem que ter negro, branco, velho, jovem, mulher, homem, gay. Não importa. Você tem que ter todo mundo. Todo mundo tem que ser representado. E tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Agora, você pode... Eu não sou a favor da substituição. Eu sou a favor da inclusão. E o nome é esse. É inclusão. É você pegar um personagem novo e criar. Personagem criar. Não é você pegar, por exemplo, o T'Challa, Pantera Negra e transformar num branco. Não é você pegar o Superman e Porque, transformar por numa exemplo, loira. Capitão América agora virou negro, né? Mas isso um teve outro, fundamento, né? teve fundamento. Tem, né? então me explica aí. Porque não pegaram e mudaram. O Steve Rogers não passou a ser negro. Entendi. Foi o Sam Wilson que... O Steve Rogers morreu, perdeu o soro lá, e o Sam Wilson assumiu o manto dele. Então foi uma passagem de manto e ficou legal. A gente gostou. Por exemplo, o Miles Morales, o Homem-Aranha. É um Homem-Aranha negro, mas não tem problema nenhum, porque é de outra realidade. de outra e acabou realidade. se juntando, passou pro canônico e ficou legal. Ficou dois Homem-Aranhas que a gente adora. Eu adoro o Miles Morales. Mas existem pontos ali que não fica legal. Por exemplo, você pegar uma série como, por exemplo, a She-Hulk, e para empoderar a mulher, como a She-Hulk foi praticamente uma série pautada socialmente, para colocar política na Eu frente. comecei a assistir, mas não teve continuidade, né? Ainda bem, vai por mim. Não queira ver aquela continuação, porque foi horrível aquilo. E para empoderar a mulher, o que eles fizeram? Eles transformaram o homem, no geral, num babaca. O homem passou a ser totalmente descredibilizado ali. Então fica ruim, fica forçado, a gente percebe isso, não fica legal. É como, por exemplo, num jogo de futebol, pastor, onde o juiz é o centro das atenções. Você acha que o juiz está sendo um bom juiz? Não. Não. O bom juiz não aparece, né? Exatamente. A boa pauta social também é que não aparece. É que a gente percebe, mas é que ela não toma conta da obra. Agora, voltando para a questão dos quadrinhos, né? Eu me lembro que as histórias eram histórias muito relacionadas ao tempo daquela época. Sim, né? Os valores e tudo. Hoje, obviamente, essas coisas entram porque fazem parte da cultura do nosso tempo, mas em algum momento começa a descaracterizar. Né? Quando, por exemplo, você vê, tentar trazer aqui uma personagem que passa a ser muito lacradora, deixa eu ver se eu lembro de algum. Eu tenho... por exemplo, quando fala dos personagens mais fortes, quem se tornou mais forte? Aquela, como é que chama? Capitã Marvel. Capitã Marvel. Então, isso é lacração. Isso é uma lacração, Isso é lacração. Porque as pessoas estão me assistindo, as pessoas não concordam quando eu falo isso. Não, e o Hulk? O Hulk, por exemplo, amarelou, virou um gatinho num determinado momento, ficou com medo do Thanos. Isso ficou estranho também. Quebrou mas essa da Capitã Marvel foi por quê? Porque é a Marvel, o CM, a Disney, querendo empoderar a mulher. Ou seja, botando uma mulher que claramente não era a personagem mais forte, não é nos quadrinhos, e o CM é o reflexo dos quadrinhos, pegou simplesmente, já entrou passando o cerol, passando o rodo em todos os personagens masculinos. E o próprio Hulk, depois que ele recuperou lá, né, porque sempre teve aquela luta do alter ego, né, sim, o gênio e o monstro bruto. Isso. Agora ele é inteligente, ele é um cara até meio esquisito, assim. Não é? O professor Hulk tirando o céu. Tem mas quando eu falo da Capitã Marvel, é porque muita gente pode falar assim, mas o que tem a Capitã Marvel chegar mais forte que os outros? Porque não é nos quadrinhos. Não é nos quadrinhos. Ela toma pau pro Thor. O Thor bate, Thor bate numa porrada entre os dois, ela apanha. Por que ela tem que chegar? Por que o Kevin Feige tem que chegar e falar, não, ela chegou agora sendo mais forte de todas? Por quê? Troco de quê? Cria uma personagem, então, para ser mais forte que todo mundo. Não precisa pegar uma que já existe, entende? Para chegar tomando posto. Porque as pessoas percebem e fica ruim. Agora vamos fazer um parênteses, depois a gente volta nessas questões mais papo-cabeça. Mas eu queria agora aproveitar do seu conhecimento aí. Quem é o mais forte de todos? É o Superman? Se lutasse Hulk e Superman? Se lutasse Hulk e Superman... Essa pergunta é mais fácil que perguntar quem é mais forte. O Hulk toma um pau pro Thor. Mas já bateu também. Hulk e Thor, você tá falando? Primeiro Hulk e Thor. Hulk e Thor nos quadrinhos é praticamente empatado. Se não me engano, é empate. Eu tenho que somar, mas olha isso. Mas o Hulk não levanta
o martelo Mjolnir. de Mjolnir. Não, o Hulk não levanta o Mjolnir. Só o Capitão América levantou, né? É. Isso também foi uma quebra, né? Então, mas Expectativa. Hulk e Thor, quem que você acha que... Não, Hulk e Thor, eu acho que o Hulk ganha na força. Mas sempre vai ter um problema para lutar com o Hulk. Thor, Superman, ele já tem um nível de força. Já tá lá, o nível de força deles. Não aumenta, diminui. Logicamente, em O determinado... Hulk, quanto mais bravo ele fica, Então, mais... é o que a gente chama, ele tem uma força virtualmente ilimitada. Virtualmente porque nunca foi testada na prática e teoricamente não dá para ser infinita. Mas a gente não vê limite do poder do Hulk. Mas, ao mesmo tempo, Thor... Mas você nunca vai ver o Hulk levantando um navio voando, como você via nos quadrinhos, né? Não, mas o Superman vai lá, no pega filme, um... não. Não, nos gibis mesmo. Ele... No gibi eu já vi demonstração de força maior que essa. O Hulk ele deu um soco de explodir um asteroide 2 vezes o tamanho da Terra. É verdade. Então isso é absurdo no nível de demonstração de força. Só que Superman já levantou, já segurou o peso da Terra durante 6 dias. Então assim, é surreal. Mas o que eu quero dizer é que Superman tá no talo de força, lógico, se ele se energizar com o sol amarelo, ele fica mais forte, mas tem um limite. Thor, ele contém o próprio poder dele, ele mesmo diz isso, que segura ali em 30%, e se ele aumentar o poder dele fica incomensurável, mas o Hulk não tem limite. O Hulk vai subindo, se não tancar o Hulk no início, pode ser um problema depois. Eu nunca pensei nisso. Eu achei que tinha uma força limite. Então, não tem, nunca foi vista a força limite do Hulk. Inclusive, o Doc Samson, né, Mas se houvesse a até possibilidade de lutar Superman e Hulk? já teve esse crossover. Já teve crossover Marvel DC, o Hulk lutou com o Superman. É verdade. O Superman tancou, parou aqui, o peito, o Hulk Mas deu um empatou, soco e nem mexeu. O Superman nem mexeu. empatou, né? Empatou. Não, no final o Superman venceu. Venceu? Foi uma demonstração assim, simbólica que o Superman tem mais força, né? Mas o Doc Samson estava falando, o Doc Samson disse que a força do Hulk é virtualmente ilimitada. Então, se a gente levar essa consideração, ela é virtualmente infinita. Agora, e dos heróis, assim, que são... Porque você tem os... Agora, rapidinho, te interromper. Uma coisa que, por exemplo, o pastor Lamartine, ele viu a origem do Hulk sendo uma explosão nuclear no campo de teste lá, onde o Bruce Banner foi salvar o amigo e ficou exposto à radiação gama. Eles mudaram isso. E agora... Como assim? Eu vou mexer com o pastor. Vamos lá. Sabe de onde vem a força do Hulk? De baixo. Da Terra? Não, do capeta. É o portal verde. Não tem, nos quadrinhos existe o Nossa. The One Above All. The One Above All. É o, Aquele que é sobre todo. aquele que é sobre todo. Seria o Deus. O do Hulk vem The One Below All. Tá brincando. A força dele vem... Ele escolheu... Mas isso é lacração, então. Eu não sei. Não, tô inventando aí, não. Pode ser. Não é? Mas significa que é a porta verde. Onde o The One Below All escolheu monstros para passar esse poder verde. E o Hulk foi o que mais dominou esse poder verde. Mas foi uma saga onde o Hulk ficou sob a influência dele, ficou maligno, mas depois se curou, fugiu, mas meio que ainda é essa origem. Essa era a ideia, né? Mas foi bom você falar isso, porque eu creio que hoje existe uma coisa que está por detrás, assim, uma tentativa de trazer um mundo maligno para tudo, né? Exatamente, de forma mais... o que Sutil, tem? Que é natural. Né? Por é exemplo, o que fizeram com o The Acolyte. Porque antes, por exemplo, da Nova Era, a bruxa era ruim. Sim. Só que hoje o Harry Potter é um bruxo bom. Você quer ver outro caso que eu achei impressionante? Não sei se você chegou a ver a série The Acolyte. Você acompanha Star Wars, você sabe o que foi? Sim. Você sabe que o Sith é mal, os Jedi são bons. Claro. The Acolyte inverteu isso. The Acolyte, a série simplesmente quis mostrar pra gente que os Jedi estão querendo conquistar e dominar todo mundo e os Sith são salvadores. Isso. Na própria série lá no início, por exemplo, o Darth Vader, no fim, ele se converte, ele fica bom. Depois que ele luta com o Luke, que era filho dele, ele acaba ficando bom, vai. Sim, ou seja, ele era um Sith que acabou virando um Jedi, virou uma pessoa boa. Eu sou seu pai. Força, Ser né? bom, acabou se rendendo. Então, mas força hoje, também. com a entrada de uma mentalidade New Age, de nova era, os absolutos já não existem mais. O bom não é tão bom assim, o mal não é tão ruim assim. Eles estão fazendo isso que estão fazendo com o Hulk já é isso. Já é isso. Por exemplo, você pegar todos esses personagens
vampiros, os monstros, bruxos. Tudo isso é uma forma de trazer meu dragão favorito, né? Ou Tame Your Dragon, né? Como é que chama? Como é que é a... Como domesticar seu dragão. Como domesticar o seu dragão. Eu penso que isso já é um recrudescer de uma coisa maligna que está acontecendo por trás. Eu acho que está acontecendo uma luta espiritual. Você acha que isso é proposital? Vem da onde isso? Eu acho que é proposital. E vem da onde isso? De alguma pessoa? De quem? Olha, aqui eu vou falar de uma coisa que muita gente pensa que é uma teoria da conspiração, mas eu acho que não. Você já ouviu falar dos Nefilins? Não. Já ouvi falar, eu acho que... Na Bíblia, por incrível que pareça, na Bíblia, em Gênesis 6, diz que os anjos, os filhos de Deus, tiveram relações com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Essa palavra gigantes no original é Nefilins. Isso é legal de se pesquisar. Porque Nefilim vem do hebraico nafal, que é cair. Então são os caídos. E o sufixo im é plural. Nefilim são os caídos. Entendi. Segundo o livro de Enoque, eu não sei se você já ouviu falar, o livro de Enoque, ele diz que os anjos que vinham como vigilantes, inclusive chamado de livro dos vigilantes, os anjos que vinham para observar os homens, eles se apaixonaram pelas mulheres. E eles copularam com elas, tiveram... Eu já vi essa história toda. Filhos que eram gigantes, só que quando você começa a olhar para os pais da igreja, os caras antigos, lá do século II depois de Cristo, e o próprio Flávio Joséfo fala que isso é o que as outras culturas, inclusive, por exemplo, os gregos, falam dos gigantes e dos heróis que são os semideuses. Então, hoje, quando Jesus falou do final dos tempos, estou falando de um termo aqui, de um termo que talvez seja não tenha a mínima condição de aprofundar, mas ele fala que seria semelhante aos dias de Noé. E nos dias de Noé que essas coisas aconteceram. Que esses... Mas na prática, de onde que vem essa coisa? Na prática, o que eu penso? Na prática, hoje, está cada vez mais crescendo o poder maligno para tomar a humanidade e levantar o anticristo. Mas esse poder maligno afeta algumas pessoas e outras não? Não, esse poder maligno está afetando a cultura. Mas é algumas pessoas que fazem a cultura. Por exemplo, eu faço parte da cultura, mas eu não me rendo a isso. Não, você não. Bom. Tua pergunta é excelente. Na verdade, o que acontece? Você só passa a ter esse poder maligno atuando na tua vida quando você abre algumas brechas. Porque naturalmente você está protegido, você está blindado. Mas se você abrir algumas brechas, você passa a dar esse poder de atuação. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu sempre gostei muito de revista em quadrinhos, dos heróis. Meu primeiro neto, hoje ele tem 12 anos. A gente assistia todos os filmes da Marvel. Entendeu? Todos. Eu contei todas as histórias. Eu sentava, ficava contando a história de todos. Né? Do Superman, do Batman, do Homem-Aranha, do Demolidor. Aliás, eu sinto falta dos vilões antigos. O Kraven, não é o Kraven, o Abutre, né? Os vilões urbanos do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, né? E aí, o que eu percebo? Que hoje, cada vez mais, está entrando dentro da Marvel uma história, uma narrativa mais mística. Não é? Até essa história do multiverso, é uma coisa assim que eu ainda não consegui digerir muito bem o que é isso. Como é que você vê essa história do multiverso? Eu acho que se a gente tivesse que associar o que você está falando com a Marvel, seria mais a parte mística da Marvel mesmo. Essa questão de bruxas, de magos, de monstros. Seria o Monsterverse dentro da Marvel. Mas a parte cósmica, eu acho que não. Porque isso tem muita ciência, né? Tem, né? Então, você acredita na possibilidade de multiverso? Eu acredito sim, multiverso. Acho que a gente se resumir somente a um universo, sabendo que realmente o espaço é infinito, é muito pouco. Agora não sei... Mas você acredita em vidas paralelas? Tipo assim, você tem o Superman da outra realidade ou o seu eu em outra... Eu acredito porque eu acho que o infinito é maior do que qualquer tipo de probabilidade infinita que existe. Então, você tem infinitos multiversos, você tem infinitas possibilidades. Né? Você realmente pode ter um Peter
porco ou um Peter zebra em outro universo. Mas por que precisaria ser um Peter e não poderia ser Pode. um outro ser humano? E por que não pode ser também os dois? É infinito, pastor. Mas o que eu estava falando é que um computador agora, o Google fez um computador agora que resolveu uma equação que demoraria, pelo computador mais moderno que a gente tinha, o computador mais moderno que a gente levaria algumas dezenas de anos para resolver um cálculo, que seria desvendando se realmente existe um multiverso ou não. Esse supercomputador resolveu em questão de 5 minutos. E ele comprovou que existe multiverso, né? Mas lógico, né? Fica ainda pra gente meio vago isso. Falando de inteligência artificial, você vê algum perigo? Porque tem alguns estudiosos, até o próprio Elon Musk, né, fala que, eu vejo. que de repente as máquinas podem partir para alguma coisa que fique perigoso, se volte contra o ser humano. Eu vejo perigo. Eu acho que, não só por eu ter essa consciência nerd, né, já ter visto vários filmes onde a IA é o grande inimigo, não falta isso, né? Vários filmes onde a IA é inimigo. O próprio Exterminador do Futuro, né? A Skynet é isso. A IA que dominou o mundo. Mas, assim, lógico que quem programa a IA é um ser humano, mas a partir do momento que a IA passa a se controlar, passa a se desenvolver e existem certos níveis de autonomia que algumas IAs têm, isso tem um nível de periculosidade que eu acho que é alto. Por exemplo, você colocar um sistema de defesa aérea, de anti-artilharia, para ser controlado por uma IA, isso é muito perigoso. Então... Não, eu vou te dar um exemplo simples. O que a IA está atrapalhando. Eu tenho um cartão de crédito, eu venho para cá, eu faço minhas compras, tudo bem. Outro dia eu fui comprar um relógio e ela me... O cartão é um cartão que tem limite, mas ele não aceitou. Aí eu liguei para a pessoa no Brasil, a gerente falou, desculpe, pastor, na verdade não é mais a gente que... É o computador. Como você comprou uma coisa que não faz parte do teu perfil, ela bloqueou. Falou, então quer dizer que eu agora vou ter que me submeter a uma máquina. Então não é IA, é BA, burrice artificial. Mas nada mais é do que alguém passando esse poder de escolha, de decisão, de reflexão do ser humano para uma máquina que ainda não tem condições de avaliar todas essas questões. Sim, acho que ainda está muito no início, né? Está muito embrionária essa ideia, mas está avançando e está cada dia mais assustador o nível que está chegando aí. E as pessoas falam assim, mas nunca vai conseguir ser igual um ser humano, nunca vai fazer o que o ser humano faz. É o que eu costumo dizer, se não fizer o que o ser humano faz, não é IA. A IA é para emular a inteligência de um ser humano. Se hoje não está fazendo, beleza. Não tá sendo... Você acha que vai poder? Eu acho que vai. Eu acho, inclusive, outro dia eu vi um especialista falando isso, vai inclusive emular sentimento, consciência. A ponto de você chegar, na hora de desligar um computador, ela pedir, não me desliga, não sei o que vai acontecer comigo. Você está de brincadeira. Isso vai acontecer. Isso dentro de quanto tempo? Assim, coisa que a gente falava que ia acontecer em 10 anos, está acontecendo em meses. Então, para mim, já esse ano pode acontecer. Porque existem pessoas que afirmam que quando o homem perder esse controle, ele vai se tornar um escravo, né? Você acha isso possível, por exemplo, que aconteceu com a Skynet? Se perder o controle, sim. Se o homem perder o controle para as máquinas... Você sabe que existem hoje computadores que mudam a sua senha para que o ser humano que tinha acesso a ele não consiga mais ter. Mas acho tem um caso desse. Pode acontecer, mas isso aí foi algo que provavelmente foi configurado errado, né? Ela não pode ter essa autonomia para mudar a sua senha. Se teve é porque alguém configurou para que tivesse. Para que desse essa liberdade. Para que desse essa liberdade. Que eu estou falando que IAs ainda são um conjunto de informações que são agregados e geram contextos que já foram utilizados. Por exemplo, você pedir para uma IA para me conte uma história, um conto de fadas sobre o sapo e o príncipe. Como é que ela vai fazer? Ela vai ler uma cacetada de contos de fadas e a maioria dos contos de fadas começam como? Era uma vez... Ela vai para um banco de dados. Ela vai para um banco de dados de contos de fadas. A maioria não começa com era uma vez, então a tendência é que ela começa como? Era uma vez. E vai... Você sabe que já tem uma igreja na Alemanha que a pregação é IA. Não tem mais pastor. Já pensou o negócio desse? Assim, se tá fazendo bem para a pessoa, que seja, né? Bem. Agora, sim, eu acho que não consegue ainda ter o sentimento humano, não dá para ter ainda, mas é possível que tenha mais para frente o nível de consciência. Não vai ter o espírito, né, que Deus criou. Espírito não vai. Aliás, pastor, eu queria muito chegar num ponto que eu sempre quis perguntar para alguém um nível mais evangélico assim, né? Cristão. Você viu o filme A Mosca? Não vi. Tá, não viu. Eu vou te falar.
Essa é uma pergunta que eu tenho agora. A mosca, não é aquele cara que toca piano, que é aquele ator que toca... Jeff Goldblum. Que vai virando uma mosca, isso? Sim, eu vi. Então, que ele entrou numa máquina de teletransporte, só que uma mosca entrou junto, saiu do outro lado com uma máquina de teletransporte. Só que você percebeu o que a máquina faz? A máquina de teletransporte decompõe a pessoa atomicamente num canto e compõe atomicamente, átomo por átomo, no outro canto. Então vamos parar para pensar a nível de... Mas ali houve um hibridismo, né? Misturou parte do DNA da mosca. Da mosca com ele. Mas vamos imaginar que realmente existe essa máquina, pastor? Essa é uma pergunta, eu que estou entrevistando o pastor Lamartine, que eu quero saber isso. Tem essa máquina. Essa máquina não está teletransportando a pessoa. Está matando a pessoa e reconstruindo ela do outro lado. Porque está decompondo você atomicamente. Uau! Então, você, teoricamente... Você viu o filme A Grande Ilusão, com o Hugh Jackman? E o Christian Bale? Esse filme é espetacular. Esse filme, pastor, é o seguinte... Ele fica obcecado por um rival dele mágico que conseguia entrar num canto e sair no outro canto. Como que ele consegue fazer essa mágica? Ele vai buscar uma alternativa. Vou dar spoiler desse filme, tá, galera? Então, se vocês não quiserem... É novo? Não, esse filme deve ser no início dos anos 2000. Depois espetacular esse filme. Pode assistir A Grande Ilusão. Mas com o Hugh Jackman? Hugh Jackman. Então tava novinho. Christian Bale. É o Christian Bale? Gosto dos dois. Os dois são rivais da mágica. E aí o Hugh Jackman, o que ele faz? Ele procura, se não me engano, Tesla. No filme. E ele... Não, mas eu acho que eu vi esse filme. Viu? Aí ele procura uma máquina de teletransporte. Não, eu vi. Eram dois mágicos. Exato. Eram dois mágicos Isso. que competiam. Então, assim. aí pensa bem, ele entrava numa máquina, essa máquina aqui, ele morria aqui deste lado e ele recompunha, criava ele no outro canto. Então, uma máquina de teletransporte que faça isso, se tá matando no canto... Não, acabou. E tá fazendo outro, posso fazer quantos pastores Lamartines eu quisesse aqui. Mas... Aperta o botão, qual deles tem alma verdadeira? Ou a alma foi embora na primeira vez que foi? Então, na verdade é o seguinte, o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Corpo e alma fazem parte da natureza humana. Alma é psique. Tanto é que ali, a palavra original na Bíblia para alma é psique. Psique de mente. Entendi, lógico. Que é o quê? Que é a sede dos sentimentos, da emoção, das decisões, do pensamento. O espírito é uma porção imaterial que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, qual é o conceito de morte? Não é a cessação da existência. A morte é a separação, por exemplo. O que é a morte física? É a separação do corpo com o espírito. Do espírito. Então, se o indivíduo ali, pelo teletransporte, ele tem que ser decomposto geneticamente, já morreu. Não tem volta. E o que acontece quando está compondo outra pessoa ali? Tem espírito ali ou não tem mais? Não tem mais. Só... Ali poderia entrar um demônio. Olha isso. Poderia... Nunca tinha pensado por esse canto. Pode, porque os demônios podem entrar e podem... Tá vendo uma casca vazia? Uma casca vazia e pode até imitar. Mas assim... A ficção é ficção, né? Ficção é ficção. Mas assim, do ponto de vista teológico, eu nunca tinha pensado nisso, que o teletransporte a pessoa morreria. Não, nesse esquema desse filme sim, né? Mas porque ele tem que se transformar em energia para aparecer lá e ser recomposto. Exato. Eu sei o seguinte, pastor, eu não entro nessa máquina. Não entra. Tô fora. Essa máquina não. Então, mas é o que eu queria voltar na questão lá desse tempo que nós estamos vivendo, eu comecei a perceber gradativamente um viés, assim, de levar as coisas mais para o lado do maligno. Por exemplo, essa história do Hulk. Por que o Hulk? O Hulk era um cara que ele ficava nervoso, ele ganhou uma força sobrenatural, mas aquilo... Pra que unir ele com capeta, né? Por que tem que fazer isso? Para mim isso é um viés de tentar cada vez mais levar. Existem aqueles... Normalizar. Exatamente. Existem aqueles que estão dizendo que, na verdade, estão preparando a humanidade para os espíritos malignos que um dia vão incorporar muita gente. Inclusive o anticristo. Faz sentido. Mas estão falando de coisa aqui... mas eu gosto de ouvir essas coisas. Eu fico viajando nisso. Inclusive gravei um vídeo sobre os Nefelins, ainda não saiu, acho que vai sair hoje ou amanhã, depois vou mandar um link para você, porque lá eu falo de todos os textos e tal, porque isso daí pode inclusive... Tá na Bíblia isso também? Tá na Bíblia. Olha que legal. Tá na Bíblia. Fala... É difícil alguma coisa que não esteja na Bíblia, é impressionante. Bíblia é um livro extraordinário. Agora, que eu queria te perguntar, o que fez com que o Peter, de uma hora para outra, começasse a pensar em espiritualidade? Eu percebi isso. Então,
eu era ateu. Eu não acreditava em Deus. Eu era ateu chato, militante. Eu tentava convencer as pessoas que Deus não existe. Eu comprei um livro, pastor, que eu não lembro do livro agora, mas era algo do tipo Deus um Delírio. Existe esse livro? Acho que é esse. Não, God Delude. Então é esse, eu comprei esse livro. É do... Ai, como é que Eu o não cara de lembro. cabelo branco? lembro. Ele é um ateu, esse cara. Com certeza. Eu comprei esse livro como um viés de confirmação. Como é que ele chama, meu Deus? Eu vejo aqui enquanto a gente está falando. É um cara fantástico, assim, inteligentíssimo, mas obviamente eu discordo dele, né? né? Não, eu vou explicar para vocês, ó. Rapidinho aqui, pra gente ver o nome dele aqui. É God Delude no inglês. É by Richard Dawkins. Richard Dawkins. Richard Dawkins é o ateu que mais tenta provar que Deus não acredita, que não existe Deus. Só que ele fala que a Bíblia é um tesouro inestimável. Olha que legal. Mas como é que foi? Eu era esse ateu chato e tal. Aí o que acontece? Eu queria um viés de confirmação. Eu queria que realmente alguém chegasse para mim e me convencesse realmente que... Eu queria me basear nas ideias de outra pessoa, por isso comprei esse livro, né? Eu queria ter algum suporte para o meu ateísmo. Comprei o livro dele. Então, cara, eu li esse livro em tudo quanto é lugar. Mas, pastor, eu não passei de um quarto do livro. Aquilo começou a me fazer mal. Aquele tá me dando tanta certeza que eu ia morrer e não ia ter mais nada. Eu falei, não quero isso. Não quero. Então aquele livro eu falei assim, não é possível. Não pode, eu tenho que ter vida. Ou seja, ele foi tendo efeito inverso. Aí eu fui buscando o viés da confirmação de que Deus existe. E esse viés da confirmação de que Deus existe foi muito mais forte do que o que Deus não existe. Que coisa. Foi muito mais forte quando eu comecei a perceber que realmente o universo tem um maestro, que ele é muito mais inteligente do que Você qualquer acredita coisa. no design inteligente? Total. Faz sentido, né? Faz sim, mas faz muito sentido. Tem gente que gosta de menosprezar essa ideia, mas total sentido. Se isso aqui é um design inteligente, não é um design natural, como que você pode dizer que uma cadeia genética de cromossomos muito mais perfeita do que a cadeia de veio do átomos nada, aqui? veio do... Como é que isso aqui veio de um homem e isso aqui veio do nada? Veio de uma explosão. Porque é natural, só porque tem matéria orgânica. Cara, eu acho muito vago a ideia de que, porque tem matéria orgânica, não é design inteligente. Existe um princípio na filosofia que é o princípio de que toda organização tem um organizador por trás. Eu também acho. Se você entra numa sala, tem todas as cadeiras colocadas, enfileiradas de maneira perfeita. Se você chegar e disser, não, isso aí veio por acaso, ninguém vai acreditar, porque alguém ordenou aquilo. Exatamente. Agora, o universo, ele tem uma perfeição extraordinária. Tem regras perfeitas. A gravidade, a matéria escura, tudo que une os planetas, as estrelas, é surreal. Ainda mais o que a gente não conhece, que a gente não conhece o universo ainda, né? A gente não conhece nem o fundo do nosso próprio oceano, quanto mais o universo. E quando você percebe que, como é feito o universo, da onde surgiu a vida, isso não tem como você falar que surgiu do nada. Isso até o que eu costumo dizer é o seguinte, é mais fácil você acreditar em Deus do que não, porque matematicamente, no tempo que a ciência diz que o universo existe, que é 14 bilhões, 14 bilhões de anos que o universo existe, se você tentar colocar para que fabrique uma mini cadeia de aminoácidos, que é o responsável por a gente ter uma cadeia genética, você bota para uma cadeia dessa ser gerada a cada microsegundo, no tempo que o universo tem, não conseguiram formar uma única cadeia de aminoácido. Quanto mais uma cadeia genética inteira, uma cadeia de DNA. Não dá, não tem como. Não, e a própria dinâmica do universo, né? Os planetas, a questão da gravidade, isso é uma coisa extraordinária. Como que pode surgir isso tudo do nada, né? Ou seja, uma explosão surgiu aqui um celular. Corta o tempo. Dessa explosão surgiu um celular. Ou seja, surgiu da gente, surgiu de uma explosão? Não. Agora, como isso aconteceu na tua vida? Foi há quanto tempo? A Andressa, minha mulher, né, ela já assistia muito vídeos de espiritismo. Ela gosta muito disso, né? Da doutrina espírita. Eu assistia também com ela, mas não me convencia. Até hoje, eu, por exemplo, não acredito em reencarnação. Então, mas eu achava legal as coisas quando falava um pouco de Deus, eu achava legal e tal. E aí eu comecei a ver algumas pessoas que falavam também sobre design inteligente, falavam sobre a criação, a origem da vida. Aí eu vi alguns documentários, vi o Enéas falando, vi o Ariano Suassuna, achei bacana demais as coisas que o Enéas, o antigo Enéas? Ele é fantástico. Fantástico. Né? Aí foram argumentos que eu falei assim, é verdade, eu acho que Deus existe e não tem nada que me convença agora do contrário. Mas você acredita tem um maestro, sim.
que este Deus ele tem um propósito para cada pessoa? É uma coisa assim, porque tem uma teoria que Deus criou o universo e deixou assim à mercê de si mesmo, né? Pastor, eu não sou inteligente, eu não sou inteligente na parte religiosa. Inteligente você é muito. Não, tudo talvez bem, não mas tenha o conhecimento. Então, eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante realmente, eu nunca parei para ler a Bíblia inteira. Quer dizer, li alguns trechos lá, mas nem consegui interpretar direito, mas eu não consigo ter essa capacidade de entender essa parte. Para mim, realmente, Deus é o racional do universo, da vida. É o que criou a gente. Eu não consigo imaginar realmente em Deus... Mas você acha possível haver um Deus que queira se relacionar, por exemplo? Eu não consigo que imaginar. Que tem um propósito. Por exemplo, por que o Peter é desse jeito? Porque você veja, dentro da própria ciência, né? Um celular ele é ótimo para falar no telefone, para mandar uma mensagem, ou seja, as coisas existem com capacidades para realizar determinadas tarefas. Tem seres humanos, por exemplo, que nascem com uma capacidade enorme, por exemplo, musical. Eu tenho ouvido absoluto. Eu posso ouvir uma música. Legal. Eu ouço uma música e saio tocando. Isso desde 2 anos de idade. Fantástico isso. Entendeu? Não dá para entender por quê. Então, para mim, por exemplo, as notas, elas têm nome. Eu sei quando dó é dó, eu sei quando sol é sol. Si bemol. Tudo. Você tocou no piano lá, eu sei que acorde é de costa. Não, faz sentido, né? Porque Agora, as pessoas nascem de um jeito, outras de outro. Por que uma nasceu com um dom, você com esse teu talento, com essa vontade de saber, com essa inquirição? Será que não tem o mesmo design inteligente? Criou só para ficar olhando, criou para algum propósito? São argumentos bons, que realmente me fazem pensar, pastor. Eu não descarto isso, não. Eu acho que, olhando por esse lado, às vezes parece que tem um maestro que se acontece isso é porque tem propósitos diferentes. Não sei, não dá para saber. Acho que isso é mais... Aí acho que entra muito a questão da fé. E você, por exemplo, no teu dia a dia, tem algum momento que você, sei lá, antes de dormir, faz uma oração? Ou então, fala com ele? Como é que é isso? Então, as minhas orações, eu passei realmente a orar. E eu sou uma pessoa que eu misturo oração com meditação, não sei se pode ser a mesma coisa. Eu sou muito agradecido. Eu tenho glaucoma, sou cego de olho. Você é cego no olho? Sou cego total. Eu sabia que você tinha glaucoma. Não, eu sou cego completamente desse olho, e desse olho enxergo um pouco. Por exemplo, estou vendo seu rosto, não eu vejo sei suas que mãos. você não vê... Periférico. Visão periférica. Então, por exemplo, sempre que eu posso, eu agradeço a Deus pela visão que eu ainda tenho. Eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu tenho, agradeço a Deus pelo trabalho que eu faço. Eu realmente faço isso, de agradecer, porque eu não sei. E posso te falar uma coisa? Eu acho admirável você ser um cara tão positivo. Ah, eu gosto de ser. Porque você passa isso. Você é pilhado, né? Você deve ter TDAH, sei lá o que você... Eu tenho TDAH. Mas assim, você passa no vídeo, qualquer vídeo que você fizer, você fala com tanta paixão das coisas, eu falo, puxa vida, eu acho que tem uma energia no Peter que ele ia, de qualquer coisa que ele fizesse, ele ia se dar bem. Porque... Eu sou assim desde garoto. Desde garoto eu sou esse cara que tô sempre gritando. Eu acordo em casa, quando eu acordo em casa, meu irmão já aqui, lá vem o Peter, assobiando e cantando. Eu já acordo assobiando e cantando. Você tinha? Não, nós somos em 7. Quer dizer, você era o barulhento Eu era o barulhento. Eu fui o único que fui pra esse lado de criativo, de fazer alguma coisa, de querer trabalhar pra caramba, de ficar fissurado em trabalho. Eu sou dos irmãos, sou essa pessoa. Eu era o nerd da família, o isolado, e hoje sou. Mas você era o nerd de ser um estudioso? O estudioso, o isolado. Ou era bagunceiro na aula? Não, eu era bagunceiro. Né? Não vou negar, fui expulso de um colégio. Por bagunça. Mas, por quê? Porque eu queria chamar a atenção de todo mundo. Eu falava alto, me mostrava pra caramba. Mas era o nerd, né? Passava de ano com boas notas. Gênio, né? Tanto é que teve uma série que eu entrei, que meu pai me colocou, a professora pediu para me adiantar para uma outra série de cima, porque eu já estava achando chato o que estava aprendendo ali, porque eu já estava muito na frente. Uau! E quais são as suas habilidades, assim? Porque a gente... Existe aquela teoria, né, de 9 inteligências, de várias... A minha é lógica. A tua é lógica. Total. Eu sou um cara muito lógico. Tem inteligência musical também. Tenho, que eu acho que é lógica também. Sim, que eu acho que é matemática. Música e matemática é parecido. Mas eu tenho muitas coisas de codificar, sabe? Não sou um cara totalmente multitarefa, não. Às vezes eu estou concentrado, não consigo prestar atenção em mais nada. Mas o que eu tenho concentração é totalmente na lógica, é resolver problemas. Não, isso aqui tem que ir para cima, botar a ordem cronológica dos fatos. Não, se isso aqui acontece, é criar um cronograma do que está acontecendo. E o que você
pensa para o futuro, assim? Você gostaria de realizar alguma coisa ainda? O que você pensa nisso? Pastor, eu estou muito, muito, muito satisfeito com tudo que eu fiz, com tudo que eu tenho. E quando eu falo, não é só material, não. É com a família que eu tenho, com os meus filhos, com os amigos que eu tenho, com a relação que eu tenho com o meu trabalho, com os meus funcionários. Então, eu estou muito satisfeito. Eu não sei nem mais o que eu posso pedir. Eu não sei nem mais o que eu quero que aconteça. Assim, o que vier para mim agora já é lucro. Mas se eu tivesse que optar hoje, seria que realmente seria fazer desse produto, o Inet, que pô, é o meu xodó, eu adoro isso, fizesse uma grande marca, o que está acontecendo agora, botasse um time maneiro para tomar conta, para que tivesse um legado, não somente um legado com o Breno tomando conta, não é isso que eu penso, mas com os apresentadores, fosse uma marca grande. E assim eu pudesse me aposentar tocando meu violão em alguma praia. Esse é o, por exemplo, hoje quando você pensa em lazer, o que você gosta de fazer? Cantar e tocar, adoro demais. E qual que é o tipo de música que você é rock? Eu sei que é rock, não, mas não é rock, me às vezes fala eu dos toco seus... muito MPB, eu gosto. O que você gosta de MPB? Pô, eu gosto de... Tava ouvindo agora, antes de você chegar, tava ouvindo Dalton. Então os caras mais... Das antigas, né? Mas eu gosto de Djavan, eu gosto de... sei lá, é tanta coisa. Milton Nascimento. Eu gosto também. Quando a música é boa, eu gosto de Roberto Carlos, Tom Jobim. E toca essas coisas ou não? Eu toco, eu gosto pra caramba. As pessoas acham que eu toco só gringo, mas eu gosto de gringo também, eu gosto de John Mayer, eu gosto de... Enfim, quando você tem um rock bacana, que dá pra fazer um som acústico bacana, eu gosto. Você gosta... Tô produzindo meu disco. Você gosta mais de som acústico? Eu tenho um piano de cauda em casa. Olha... Quando você estiver no Brasil, vamos fazer um churrasquinho. Você toca? Piano? É? Toquei na noite muito. Caramba! Tocava muito bem piano e violão também. Que legal, pastor. Pô, bacana demais. Eu sou... Vamos fazer um jam. Vamos fazer um jam session. Vamos. Eu adoro jazz, inclusive. Assim, meu sonho era viver da música. O meu também. Só que meu pai chegou para mim e falou, não, você não vai. Só que eu tive uma experiência assim, eu fui um menino muito rebelde, porque a vida inteira eu me senti rejeitado. Então eu brigava, batia em todo mundo, eu sou o quinto filho, né? E... Você é o último, o caçula? Caçula. E aí, então, no meio dessa história, alguém chega para mim e me convida para ir a um acampamento. Isso em 1981. Aí eu falei, vou lá zarar com aquelas meninas crentes lá, né? Porque tinha inclusive uma menina que eu ficava tocando violão o dia inteiro, né? Só pra falar pra garotada, zarar e paquerar, ok? Então... É da nossa época. Da nossa não, você não é do meu tempo. Mas eu sou um pouquinho. Eu sou de 61, você deve ser dos anos 70. Sou. Então, deve pelo menos 10 anos mais velho que eu. Então, mas assim, eu falava assim pra menina, vou te converter pro mundo. Ela falava assim, não, você ainda vai ser pastor. Elas falavam? Ela falava para mim, Olha. Ela era cristã. E eu fui para esse acampamento. Quando eu chego no acampamento, na primeira noite, assim, parecia que alguém tinha falado da minha vida pro cara. Aí a hora que eu vi, eu tava lá na frente, entreguei minha vida para Cristo. Minha vida mudou, assim, completamente. Mas eu queria ser músico. Eu toquei na noite, toquei em barzinho, entendeu? Mas dá para tocar música Sim, na igreja? claro, demais claro. Isso. Claro, eu sim. Eu quase tive uma banda gospel também. Tive que ter vontade também. Você tá de brincadeira. Quase tive. Que você não fez na vida ainda? Cara, eu já fiz muita coisa. Vocês não têm noção. Já vendi sanduíche natural na praia, já fiz de tudo. Você vem de a sua família qual que era, assim, a situação social? Então, era classe média? Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha uma condição boa, né? Meu pai tinha dinheiro, nasci num berço bacana. Só que passou pouco tempo, né? Meu pai teve problema, teve dificuldade financeira. Exatamente a minha história. Aí separou da minha mãe, cada um foi para um canto. Eu e minha mãe, eu com minha mãe e meu irmão, a gente passou necessidade. Enfim, cheguei a morar de favor na academia de jiu-jitsu, meu irmão dormia no tatame. Você é do Rio de Janeiro? Ou é de São Paulo? Eu nasci em São Paulo, mas fui pro Rio com 3, 4 anos de idade. Porque o teu sotaque é... Sou carioca. Carioca, né? Cara, você é um cara admirável. Viu? Não, valeu. Eu gostei demais de conhecer você. Acho que a gente pode marcar um dia uma outra vez. Vamos! Para fazer, porque você é um cara interessantíssimo de conversar. Eu gostaria muito de saber mais da tua vida. E tem mais, hein? Tem muito? Pô, faltou falar do site Namoro Evangélico. Não, então conta. Quer que eu conte? Conte, me conta aí. Ó, gente, ainda existe? Não existe mais, mas foi um site que a gente criou, porque me lembro que estava no hype, o parperfeito.com.br. Falei, vamos criar um voltado para o público evangélico, né? E a gente eu fiz esse site e eu comecei a ter muito testemunho bacana.
E a gente casou, gente mesmo, pastor. Não, e eu acho que isso hoje tem o Tinder, né? Tem outros sites aí. Tem. Mas eu acho que é legal, porque hoje na internet as pessoas acabam se relacionando muito mais pela internet do que no físico, né? Sim. Você não acha que a internet também está causando uma mudança social? Mas eu não acho inválido, eu acho bacana se for usado da maneira correta. Eu acho que se você, por exemplo, pegar um aplicativo de relacionamento, dar match com a pessoa, já combinar um local para se conhecer, eu não acho legal, não acho saudável. Você pode ter um desencontro muito desagradável, pode ser um encontro muito desagradável, você pode ter uma surpresa desagradável, né? Agora, trocar um papo bacana, conhecer a pessoa durante um tempo ali no chat, pode ainda ter uma surpresa desagradável? Pode, mas pelo menos está conhecendo mais a pessoa, né? Não, eu acho interessantíssimo. Inclusive, quando eu comecei a crescer muito na internet, aconteceu uma coisa assim, gente do mundo inteiro dizia, pastor, você não tem igreja aqui, você não tem igreja aqui, você não tem igreja aqui. Em função disso, nós abrimos igrejas no mundo inteiro. Hoje nós estamos com igreja em Paris, nós temos igreja em Portugal, de gente que se converteu ouvindo a minha palavra e falou, olha, quero ser discipulado. Discipulado é passar uma mentoria e tal, que eu faço com as pessoas e tudo. E hoje nós temos igrejas em Paris, temos no Porto, no Brasil, em muitas igrejas, por conta da internet. Então hoje a internet... Abriu muito espaço, né? Muito espaço. E eu conheço gente que se conheceu pela internet e casou e está bem hoje. É. Hoje o site ainda existe? Não mais. Não mais. Tive que me focar em outros, tive um probleminha lá e acabei parando. E você, assim, você tem algum plano em algum outro projeto que você esteja pensando para agora? Que ainda Meu projeto agora eu tô produzindo meu LP, meu disco. Mas vai ser só nos streamings ou você vai fazer mesmo? Não, a gente vai botar físico, vamos colocar nos streams. Eu tô me lançando a música aí, vamos ver. Como que, isso é outra coisa que eu queria dizer também, perguntar. Como é que a pessoa hoje pode ganhar dinheiro assim? Porque antigamente o pessoal que era músico vendia o CD, além de fazer, ganhava dinheiro vendendo o CD físico. Hoje o streaming, se você não estourar, você não ganha dinheiro. Você ganha dinheiro com os streams, bem menos, mas ganha. Só que diferente, os streams eles te dão muito mais popularidade, eles democratizaram muito mais a música, ou seja, muito mais gente consegue fazer sucesso com música hoje, né? Sucesso, logicamente, relativo, e você ganha dinheiro com o alcance que você tem, levando isso para shows. Aí ganha nos shows, né? Ganha aí muito sim. nos shows, eu ganho com propagandas, com campanhas publicitárias, você tem um alcance grande. Você consegue se lançar na música muito mais fácil que antigamente. Compõe também? Componho, eu tenho composições. Inglês ou português? Português. Onde que é a tua principal residência? Porque você tem Los Angeles. Eu acho que hoje eu tenho passado mais tempo nessa daqui. Aqui. Mas varia muito. Assim, é muito difícil falar. De repente, acho que esse ano eu vou passar mais tempo no Brasil, não sei. Gente, olha, um prazer enorme estar aqui com o Peter Jordan, esse cara inteligentíssimo, gente boa. Ele é exatamente aquilo que a gente vê lá nos canais dele. Então, eu queria aproveitar, se você ainda não segue o Peter Jordan, Ei Nerd, eu vou botar a descrição aqui. E eu queria que você desse as suas últimas palavras aí, foi super legal. Bom, em primeiro lugar, adorei esse papo cristão, nerd. É bacana demais também ter esse lado, né? Ter acesso a esse lado. Eu tive agora alguns insights que eu não tive antes, que eu vou procurar até me aprofundar mais. Mas, galera, é isso aí. Me sigam nas redes sociais, em Nerd, estou lá no Instagram, no Pet Jordan. Instagram também. No Pet Jordan, no Instagram. E lá, meu conteúdo é nerdístico, é variado, é fitness, que agora eu tô muito focado nisso, enfim, vai ser legal. E por que você está focado nisso? Porque eu cheguei, eu olhei pra mim, eu vi que eu tava totalmente fora de forma, falei, chega, não quero mais sair na foto assim, dessa forma. Tava com o rosto bem inchado, eu tô com esse gorro aqui, vocês querem saber por quê? Porque eu fiz transplante capilar, então tô com a testa um pouco machucada, não quero que apareça, né? Mas, assim, eu comecei a me focar e deu super certo, né? Olha, gente, o Peter é um cara que tem muita experiência de vida, a gente estava conversando aqui. Eu acho que, como a gente é vizinho, nós vamos acabar fazendo mais coisas juntos. E eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer o seu canal. Bom, gente, eu queria fazer aqui um término da nossa conversa, mas eu queria dizer para você que o Peter
é uma pessoa muito inteligente, tem uma vida muito eclética, ele é denso, tem muita profundidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né, de conhecer mais a respeito dele, os canais dele. Mas eu queria terminar aqui o nosso papo dizendo, primeiro, fiquei muito feliz de saber que hoje ele está numa fase em que ele está compreendendo o mundo espiritual e até a existência de um criador, né? Essa coisa do design inteligente, ou seja, o arquiteto de estudo não podia ser simplesmente o acaso, mas um ser inteligente muito superior, né? Mas eu também acho bacana você conversar com pessoas que venceram e você percebe que na história de todo mundo que vence, você tem o talento, o dom, mas sempre colocado ao serviço do trabalho. E ele é um trabalhador, é um cara que tem muitas frentes de trabalho e foi muito bem sucedido porque ele perseverou até romper, né, aquela barreira do início. E hoje ele é um cara que tem lugar de fala, tem autoridade para falar sobre isso. E eu quero dizer isso para vocês, não sou contra os coaches, acho que o coaching é sempre aquela pessoa que te ajuda, né, que faz uma análise de quem você é, das suas potencialidades e que te ajuda a chegar ao seu objetivo de maneira mais rápida. O que eu sou contra são essas pessoas que ficam aí prometendo que compra o meu curso que você vai ficar rico, vai... Não é bem assim. Mas quando une com Deus. Quando une com Deus ainda fica pior, né? Então o que eu tenho para dizer para vocês? Deus quer, eu creio que todo mundo que recebeu algum dom, algum talento, você só tem que descobrir o que é que você tem de potencialidade, de uma capacidade que te diferencia das outras pessoas. A partir daí, persevere, vá até o fim. Eu gostei muito do que ele falou. Todo mundo que persevera vai chegar lá. Então você acha que qualquer pessoa que começar na internet vai crescer em algum momento? Pode ser que em algum momento vai acontecer. Vai ter alguma mudança significativa, não é pouca não, vai ter uma mudança significativa. Até hoje eu me surpreendo com as coisas que acontecem na minha vida. E eu creio exatamente assim. Aconteceu na minha vida, acontece na vida de algumas pessoas que eu conheço. E eu queria muito pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, comentassem, dessem um like, para que muita gente pudesse receber. E olha, aguarda que a gente vai fazer mais coisas juntos, já que nós somos vizinhos, moramos no mesmo condomínio lá no Brasil. Beijo grande para todo mundo. Peter, abraço grande de você, querido. Pastor. Até mais.